Paz, irmão. Como tá as coisas aí? Yeshua. Meu amado. Irmãos, tem a mensagem de Deus para sua vida, tá? Boa noite, irmã Dani. Eu quero trazer uma mensagem para vocês no livro de Neemias. Quem quiser acompanhar, tiver interesse de acompanhar, livro de Neemias. Neemias é um livro que mostra a reconstrução dos muros de Jerusalém que foi destruído pelos babilônicos. E eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida nessa passagem. Eu quero ler com vocês Neemias capítulo 2, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhe respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edifiquemos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias estava com uma missão quase impossível aos olhos humanos, de reconstruir os muros da cidade que foi derrubada, os muros de Jerusalém. Mas a palavra do Senhor disse que o Senhor dos céus é quem nos fará prosperar. Boa noite, irmã Elaine, seja bem-vinda. O Deus do céu, boa noite, irmã Maria. O Deus do céu é quem nos fará prosperar. É o Deus do céu que nos faz prosperar. Esse é o tema da mensagem, irmãos. Deixa eu pegar meu café. Aqui nesse texto, a gente vê Neemias pedindo autorização para o rei para edificar os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém simbolizam a proteção da cidade. Deus queria que Neemias trouxesse segurança para o povo que estava na ruína, arruinados, com tudo destruído, desprotegidos. Então Neemias propôs no seu coração reconstruir os muros de Jerusalém. E o texto deixa bem claro que Neemias disse: O Deus dos céus nos fará prosperar. Paz, irmão, seja bem-vindo, meu irmão. Não importa que religião você é, porque a gente não segue nenhuma religião aqui não, tá bom, irmão? A gente só estuda a Bíblia, não fazemos parte de religião. O Deus do céu
vos fará prosperar, disse Neemias. O texto sagrado revela a convicção de Neemias que Deus estava no negócio, que Deus que ia fazer prosperar. Com Neemias respondeu seus opositores. Sanbalate e Tobias falava que eles não iam conseguir construir o muro. Mas Neemias disse: o Deus do céu nos fará prosperar e a gente vai executar esta missão. É Deus quem prospera o trabalho das nossas mãos. É Deus quem nos fará prosperar em todos os trabalhos que nós realizamos. Eu quero focar aqui que eu não estou falando de teologia da prosperidade, pelo amor de Deus, tá, irmãos? Falando prosperidade através do seu trabalho, através daquilo que você faz. Não de mão beijada, como é pregado aí. Tem algumas pessoas na Bíblia que Deus fez prosperar nas Escrituras. Eu quero meditar com vocês aqui sobre a vida dessas pessoas que Deus prosperou. O verbo prosperar significa progredir. Prosperar não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, irmão, prosperidade. Ter bom êxito, ou seja, ser bem-sucedido. Você ser próspero é você ser bem-sucedido. Você está em paz com você e paz com Deus. O verbo prosperar quer dizer progredir, ter bom êxito, ter sucesso, ser bem-sucedido em tudo que faz. Portanto, é o Deus do céu que nos faz ter êxito em tudo que nós fizemos. Como José. José chegou no Egito como escravo, mas Deus fez José prosperar. Deus era com José. José de escravo governou a cadeia. Depois de aprender a governar um presídio, ele passou a governar o Egito todo. Em Gênesis 39, diz que José foi um varão próspero. Gênesis 39, versículo 2, lemos: o Senhor estava com José e ele foi próspero. Em Gênesis 39, 3, está escrito: tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha, é Deus que faz prosperar as obras das nossas mãos. Então, o seu trabalho, Deus vai prosperar o seu trabalho. E a prosperidade que diz aqui não está falando de prosperidade financeira. A prosperidade significa progredir, ter bom êxito, ser bem-sucedido naquilo que faz. Se você é bem-sucedido naquilo que você faz, você é uma pessoa próspera. Você está progredindo, você está prosperando, você está crescendo. Em Gênesis 41, 52, vemos que José chamou seu filho de Efraim, pois disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José colocou o nome dele de Efraim, porque ele foi próspero no lugar da aflição. Em meio à aflição, Deus prosperou José, aonde ele estava. Então, não importa onde você esteja, o que importa é que você esteja com Deus. Não importa o lugar do planeta Terra que você esteja. O importante é que você esteja com Deus e você será bem-sucedido. Em 2 Crônicas, lemos assim: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei,
E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente efetuou. Salomão, nós conhecemos a história de Salomão. Existe homem mais próspero, eu acho que na terra. Na terra não houve homem tão próspero como Salomão. Mas não quer dizer que todos nós vamos ser como Salomão. Salomão era rei, nós não somos rei. Mas a gente pode ser próspero na nossa vida, nas nossas funções. Ele, como rei, foi próspero. Porque a sabedoria que ele tinha recebido era de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 5, a palavra de Deus afirma que Uzias deu-se a buscar o Senhor nos dias de Zacarias, sábio nas visões. Nos dias em que buscou o Senhor, o Deus do céu fez ele prosperar. Então, quando a gente passa a buscar a Deus, a prosperidade é consequência, irmão, de andar com Deus. O cristão não tem que correr atrás da prosperidade, de bênçãos. As bênçãos correm atrás do cristão, irmãos. Você não precisa fazer campanha de prosperidade, não. Tá bom? Próspero é ter Deus no controle da sua vida. Entendeu? É progredir, seguir em frente, ser bem-sucedido. Em 2 Crônicas 31, versículo 21, é dito que Ezequias, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Está escrito, Ezequias prosperou em todas as suas obras. Boa noite, irmã Néia. Seja bem-vinda, minha irmã. Em Esdras é quem trouxe a adoração de volta para o templo. Esdras escreve aos anciãos de judeus que iam edificando, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Portanto, não tenha dúvida, o Deus do céu nos fará prosperar. O Deus do céu nos fará prosperar em tudo que a gente fizer. No Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você está perguntando para mim se eu sou cristão ou evangélico, irmã? Não está óbvio isso? Você está perguntando para mim se eu sou cristão ou evangélico? Tá muito óbvio isso, né? Eu não vou nem responder, tá bom? Em Salmo 35, versículo 27, o salmista disse: cante-se e alegre-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Assim como um pai se compadece do seu filho, o Senhor se compadece daquele que o teme. Do mesmo jeito que o pai quer ver o filho fazer uma faculdade, ser bem-sucedido na vida, ser próspero, conquistar as coisas, Deus também quer que a gente conquistamos as nossas coisas e nossos objetivos. O papel da gente é levar a palavra de Deus, mas a gente vai continuar a viver nesse mundo.
E a gente precisa das coisas deste mundo, infelizmente. A gente precisa trabalhar, mas Deus diz que Ele fará prosperar em tudo que a gente colocar a mão. Entendeu? O Senhor ama a prosperidade do seu servo, do servo. O Senhor ama a prosperidade do seu servo. Seja engrandecido. Deus é glorificado por nossa prosperidade. Em João 15:8, Jesus disse que o Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos. Quando nós damos muitos frutos, o Pai é glorificado. Isaías 48:15, o Senhor afirma a prosperidade de quem Ele chamou, dizendo: eu tenho dito, também chamei, farei vir, farei prosperar o seu caminho. Lembrando que prosperidade, não estou falando de dinheiro. Estou falando que a prosperidade significa progredir, ser bem-sucedido, ter bom êxito no que se faz. Prosperidade maior que o ser humano pode ter é Deus, o nome escrito no livro da vida. Tudo que você precisa é ter o nome escrito na vida. Daniel, capítulo 6, versículo de número 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, de Ciro, o persa. Daniel, que foi como escravo para a Babilônia, se tornou governante de 40 províncias, se tornou uma pessoa importante no seu meio. Ou seja, Deus engrandece os seus servos fiéis. Deus exalta aqueles que obedecem a tua palavra. A Bíblia diz: aquele que si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que si mesmo se exaltar será humilhado. Nós buscamos a glória de Deus, não a glória da terra. A prosperidade que eu venho dizer a vocês é ter o nome escrito no livro da vida, é ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é ter oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo, é ter o prazer de meditar na palavra de Deus dia e noite e ter certeza que quando nós fecharmos os olhos para essa vida, nós abriremos os olhos diante do nosso Pai Celestial, porque Ele é toda a riqueza, Ele é toda a glória, Ele é toda a honra, todo o poder, seja dado a Ele para sempre. Ele é o primeiro, o último, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O nosso bem precioso é Jesus Cristo. O nosso maior bem é Jesus, é o reino. Jesus fala que um homem, se soubesse que num terreno tivesse um tesouro escondido, ele faria de tudo para comprar aquele terreno, para adquirir aquele tesouro. Jesus está falando o quê? Faça de tudo para andar com Jesus, porque Jesus é o grande tesouro escondido. Jesus é o tesouro escondido que é revelado somente para aqueles que buscam, para aqueles que têm sinceridade no seu coração, para aqueles que querem realmente nascer de novo e ser nova criatura em Cristo Jesus. Para encerrar, a prosperidade do cristão não está nos seus bens materiais, nem na sua conta bancária. A prosperidade do cristão é saber que foi salvo, foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tem a oportunidade de entrar no céu. Prosperidade na terra aqui
Eu li muitas pessoas que foram prósperos na terra, mas a prosperidade deles foi Deus que deu, não foi eles que buscou a prosperidade. Deus deu a prosperidade para ele. O tema da mensagem desde o começo eu disse: o Deus do céu é quem vos fará prosperar. Então a prosperidade não é nós que alcançamos, é Deus que nos dá. E a prosperidade que eu estou falando é ter paz com Deus, paz com o homem, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Amém, irmãos? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aquele que medita na palavra de Deus, tudo que fizer prosperará. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não anda com pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, mas o foco na palavra, esse será próspero. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Trouxe essa breve mensagem para dizer que Deus é quem nos prospera, Deus é quem nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. O nosso papel é meditar na palavra dia e noite. Ah, a mensagem acabou, irmã. Eu preparei o esboço e a mensagem acabou. Entendeu? Só se vocês quiserem puxar um assunto, aí a gente continua. Quiser puxar um assunto, a gente continua, sem problema nenhum. Alguém quer falar sobre algum tema aí? Só chamar. A gente começa. Eu tô com a rinite atacada. Ô, irmã, a Bíblia fala sobre o sonho de Nabucodonosor, o sonho de José, o sonho de Faraó, o sonho dos dois prisioneiros que estavam com José na prisão. A Bíblia também fala sobre o sonho que José teve para não abandonar Maria, que o anjo apareceu. E a questão de sonhos proféticos nos dias de hoje, irmã, eu não acredito. Infelizmente, eu não acredito. Tá? Porque toda a profecia se cumpriu em Cristo. Entendeu? Hoje você pode ter sonho como forma de aviso, como forma de Deus pode falar com você através de sonho, mas não que esses sonhos substituem a palavra de Deus, porque tem pessoas que substituem sonhos, revelações pela palavra de Deus. Está acontecendo muito isso no nosso meio. Ô irmã Neia, você não lembra a irmã que queria casar comigo? Falou que sonhou comigo 4 anos atrás e de repente ela me encontrou? A irmã falou que sonhou comigo aqui no TikTok, me chamou, queria casar comigo. E de repente deu uma louca nela, sumiu. Comecei a conversar com ela, ela contou o sonho, contou a história, tudo. Que sonhou comigo. E de repente ela estava passando pelo TikTok e me viu. E falou, é o cara do meu sonho. E aí, eu sou o cara do sonho dela? Nunca mais ouvi falar dela. Temos que tomar cuidado com o sonho, revelações. O negócio é focar na palavra, entendeu? A palavra, nada substitui
a palavra, ô irmã Né, tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que sonham. As pessoas sonham coisas da própria mente, entendeu? Não é que eu não acredito, mas para não cair no erro, eu prefiro ficar na palavra. Entendeu? Irmã, imagine. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de coisa, entendeu? Temos que tomar muito cuidado. Sonho, Deus dá sonhos pra gente mesmo. Mas eu acredito que Ele dá sonhos como aviso. Então, quando você tem um sonho assim, de citações bíblicas, é Deus falando com você, entendeu? Eu acredito que Deus fala com a gente por intermédio de sonho, mas não que seja sonhos proféticos, entendeu? Irmã, um dia eu estava deitado e eu senti uma voz me chamar. Uma voz que não era humana, era uma voz como de robô, mandando eu orar. Eu ouvi essa voz audível, totalmente audível, e eu estava acordado. Essa voz foi tão terrível que eu fiquei morrendo de medo daquilo que eu ouvi. Ou seja, quando Deus vem falar com a gente fica totalmente espantado e a gente nunca mais esquece daquilo. E o que eu entendi naquilo? Que Deus estava pedindo que eu me dedicasse mais à oração. Ou seja, Deus usa sonhos, usa pessoas. Ou seja, Deus tem 1001 maneiras de falar com a gente, mas a gente só tem uma de falar com Ele. A paralisia do sono eu não sei, irmã, não entendo sobre isso, entendeu? Eu já tive isso muitas vezes, mas um dia eu senti algo me sufocando, parecia uma coisa preta, como se fosse um cabelo cortado bem, a pele como se fosse um cabelo cortado bem curtinho, assim. Pode ser muita coisa, entendeu? Pode ser muita coisa. Eu não vou falar daquilo que eu não entendo. E aí, alguém quer falar sobre um tema? Sonhos é interessante. Mas você tem que interpretar os sonhos conforme a Bíblia. Se tiver de acordo com a Bíblia, você vai... É igual a Bíblia. A Bíblia a gente responde com a própria Bíblia. Então eu sentia algo também que eu pude até tocar nele. Foi algo muito espantoso, muito apavoroso. E isso foi justamente as épocas que eu estava afastado de Deus. A Bíblia diz que a gente dorme, né, em segurança, né? Quando a gente está com Deus, nosso sono é suave, o nosso descanso é em paz. Quando a gente está afastado um pouco quando a gente dá uma esfriada, começa a acontecer, Deus permite alguns fenômenos acontecer para que a gente volte, entendeu? Às vezes até uma queda para que você volte, né? O filho pródigo teve que comer a lavagem dos porcos para saber que a presença do pai valia muito a pena, entendeu? Então, às vezes, o sofrimento é que nos atrai a Deus. Às vezes a gente pergunta, né? Por que a gente cristão, a gente sofre tanto, a gente é tão perseguido, as pessoas não gostam da gente só por ser cristão. Eu mesmo, vocês veem aí que eu sou atacado mesmo antes da pessoa me conhecer, eu já sou atacado. E a gente segue firme, seguimos firme em frente. Essa fé que mantém a gente inabalável. Tem alguma coisa mais forte que nós mesmos que faz que até as ofensas que a gente recebe.
Não caiu minha internet, mas já voltou. Então, deixa eu falar para vocês. Quanto mais luz a gente tem, mais as trevas a gente atrai, entendeu? Quanto mais luz a gente tem, mais trevas a gente atrai. Por isso a gente tem que se sujeitar a Deus, resistir o diabo, e o diabo fugirá de nós. Boa noite, irmã Mari. Seja bem-vinda, minha irmã. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele está ao derredor, como um leão. O leão, ele fica à espreita, de campana, se arrastando pela savana, até encontrar um animal vulnerável, doente ou fraco, para atacar. Os leões, eles não atacam o mais forte, ele ataca o mais pequeno e o mais fraco, ou que está separado do rebanho. Então, a Bíblia diz que o inimigo está como um leão esperando a nossa fraqueza, uma brecha. A gente dá uma afastadinha para ele pegar. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. Se não fosse o Senhor, o inimigo teria nos devorado vivo. Então, irmãos, a vida espiritual, irmãos, é mais real do que a vida natural, entendeu? A vida espiritual, você sente a vida espiritual. A vida espiritual é muito mais real do que o que a gente vê. A gente vê 10% daquilo que existe. Imagine se você pudesse ver o som, você pudesse ver o sinal do Wi-Fi, o sinal do Bluetooth, se você pudesse ver o vento. Imagine você pudesse ver tudo que é invisível, mas a gente sabe que existe. O Wi-Fi a gente não vê, mas ele existe. O sinal do Bluetooth existe, mas a gente não vê. Deus também existe. A gente sente ele, a gente não vê. Mas como tudo isso que está em volta que a gente não vê e existe, Deus também. Deus existe. Chora, irmã. Chora. Dobra seu joelho e chore aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder para resolver tudo. Tudo. Tudo, tudo. Coisa mais boa é chorar na presença de Deus. Irmãos, alguém quer pedir algum texto aí? É bom chorar, irmã. É bom chorar. Isso mostra a humanidade. O mundo, muitos acreditam que quem chora é fraco. Não, quem chora é porque tem sentimento, é humano. Entendeu? Jesus chorou. Jesus chorou. Se Jesus chorou, quem é nós para não chorar? Quantas lágrimas eu já derramei? Dentro e fora da presença de Deus. Alguém quer pedir algum texto aí para a gente ler? Porque a mensagem que eu tinha era essa. O Deus do céu nos fará prosperar nessa peleja que nós estamos. O Deus do céu nos fará prosperar. O Deus do céu, não é Deus da terra, não. O Deus do céu. Só existe um Deus no céu. Isso. A cruz só foi
Principados são príncipe, que lidera potestades, entendeu? Principados lidera potestades, potestades lidera as hostes espirituais, como se fosse uma hierarquia. Tem principado, que são os príncipes, tem as potestades, que são poderes, e tem as hostes, como se fosse tipo pequenos exércitos de demônios, entendeu? Hostes espirituais da maldade, como se fosse um pequeno exército de demônios que investe contra a vida de uma pessoa, como a gente vê no caso do Gadareno. Gadareno tinha uma legião de demônio, uma legião é 6.000 demônios, oprimindo uma pessoa só. Então, irmãos, o negócio é mais estreito do que a gente pensa. Se 6.000 demônios podem entrar em um homem, tem legião. Principados são príncipes das trevas, potestades são seres poderosos. Hostes espirituais são grupos de seres que combatem contra nós, que Paulo fala lá em Efésios 6, né? Que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principado, potestade, contra as hostes espirituais da maldade que habita nos lugares celestiais. Eu não acredito que a pessoa consegue desviar, não, irmão. Se a pessoa... Menino... Já começou. Essa questão de desviar tem muito a ver com o templocentrismo, entendeu? Nino, esse negócio de desviar é muito de denominação, irmã Dani. Só porque a pessoa parou de frequentar a igreja, ele é chamado de desviado, entendeu? Eu sou um desviado da denominação, mas sou desviado da presença de Deus? Não sou. Creio que vocês também não. Tem tudo isso. Porque os demônios, os anjos caídos, eles não são onipresentes, né? Então eles têm que se deslocar para lugares estratégicos, como exército. E olha num povinho que é estratégico, é o diabo. Ele não tem pressa para te derrubar. Ele vai te dando corda, até você achar que é autossuficiente. Você começa a buscar Deus, daí depois vai dando aquela esfriadinha, achando que é autossuficiente, aí Deus permite o diabo como instrumento para te educar. Daí você vai lá e quebra a cara. Entendeu? Deus permite o diabo para nos educar. O diabo é inimigo nosso, não de Deus. O diabo está aí para nos tentar, para nós ser aprovado. Tudo que ele faz é sobre a permissão de Deus. Tudo. Ele é totalmente submisso a Deus. A gente vê isso na história de Jó. A gente vê que tudo que o diabo fez na vida de Jó, ele foi pedir permissão para Deus. E Deus permitiu até onde... Deus deu até um limite para o diabo. Pode tirar tudo, mas não toque na vida dele. Não tire a vida dele. Então, o diabo, ele tem poder de nos tocar, se Deus permitir. Mas o diabo tocou em Jó. E Jó ficou muito mais forte, muito mais próspero. Depois que o diabo tocou em Jó, ele disse que ouvia só o Senhor só de falar. Mas depois do sofrimento que ele passou a conhecer o Senhor face a face.
Ou seja, o sofrimento que Deus permite o diabo trazer na nossa vida é para nos ensinar que Deus tem poder para restituir tudo que o inimigo tirar da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que o justo cairá muitas vezes, mas ele se levantará de todas. Entendeu? Isso daí é caráter, né, ô irmã Mari? Isso daí é caráter da pessoa. Falsidade existe em todo lugar. Falsidade está em todo lugar. Falsidade não tem jeito, é normal. Paz, pastor, seja bem-vindo, meu irmão. Todos nós fomos falsos ou seremos falsos em algum momento. Todos nós fomos ou seremos, ou estamos sendo. Então não confia em ninguém, confia em Deus. Faz igual eu. Confie no seu pai e na sua mãe, naqueles que te amam. E o resto, só Deus. Quem vai estar perto de você é sua mãe e seu pai. O resto, tudo te abandona na hora que você mais precisa. Então se apegue com a sua família e com Deus. Não confie. Não confie. A Bíblia diz: maldito homem confia no homem. E busca segurança no homem. Não faça isso, irmão. Não confie no homem. Para a gente ter confiança em alguém, isso leva tempo, tá? Conheça bem as pessoas que você se relaciona. Conheça as atitudes dela, entendeu? Não confie em ninguém, por mais bonitinho, por mais que fale bonito, por mais que tenha aparência, não confie em ninguém. Porque nesse mundo, é um mundo de aparência, onde é cobra engolindo cobra. As pessoas, às vezes, como eu saí das drogas, mas muitos que usavam droga comigo ainda continuam. E você acha que muitas pessoas sente feliz em ver o bem na presença do Senhor? Não sente. Porque eles ainda estão lá. Eles me criticam que eu estou se escondendo atrás da Bíblia. Entendeu? Essas coisas acontecem. A falsidade está tudo aí. Você quer saber se a pessoa é realmente seu amigo? Conta uma benção para ele. Vê se ele se alegra junto com você. Se ele se alegrar junto com você, te parabenizar, esse cara aí é uma pessoa boa. Geralmente, quando você conta uma benção para uma pessoa falsa, ela sempre acha um problema na sua benção. Entendeu? Ela vai achar um defeito naquilo que você conquistou. Quem que tem que tirar das drogas, irmão? Eu tenho que tirar as pessoas da droga? Eu não consegui tirar nem eu. Como que eu vou tirar alguém? É Jesus, irmão. É Jesus. Se não for Jesus, irmãos, se Jesus não libertar, ninguém é verdadeiramente livre. Eu livrar alguém das drogas, eu posso orientar a pessoa, mas quem livra é Jesus. Não, eu não foco no meu testemunho, eu foco na palavra. O maior testemunho é a crucificação de Cristo, irmão. Se tivesse condição, meu sonho da minha mãe, a gente somos da área da saúde, a gente queria mesmo montar uma clínica, porque na clínica que eu conheci o evangelho, porque eu fui internado 9 vezes por causa do crack. E eu queria ter o desejo, ter um lugar, montar uma clínica e ensinar a palavra e ajudar essas pessoas só através da palavra. Seria ótimo. Seria ótimo ter uma clínica, mas a gente não tem condições, né? As igrejas por aí enchem o bolso de dinheiro, mas a gente não vê fazendo nada pro povo.
Entendeu? Se você tem condições de ajudar, irmão, é isso mesmo. Boa noite, povão. Boa noite, meu irmão Carlos. Se você tem condições, eu não tenho condições, senão com certeza eu abriria uma clínica de dependência química, que através das experiências que eu tive nas casas de recuperação, eu consigo administrar muito bem uma clínica sem precisar de remédio, sem precisar de nada, só com a palavra de Deus. Isso seria um sonho, irmãos. Seria um sonho mesmo. Pegar todas as pessoas que eu convivi e levar essas pessoas para se recuperar seria uma maravilha. É uma pena que a gente não tem condições, né, de abrir uma clínica, né? Mas seria ótimo. Eu nem usava droga mais, a droga que me usava. Eu já era usado pela droga. Irmãos, e Jesus liberta da droga, irmão. Liberta de tudo. Liberta de tudo. Liberta. Liberta e transforma, tá? A pessoa que é transformada por Deus, ela muda de cabeça, muda de opinião, muda de pensamento. Ela é transformada pelo Evangelho. O Evangelho transforma. Aqui na onde eu moro, eu e mais um rapaz, nós era até conhecido como os ladrão da cidade, entendeu? A gente tinha até um apelido na onde a gente mora. Tanto roubar que a gente roubava. Imagina. Hoje nós estamos aqui, falando do amor de Deus, que Deus transforma, liberta, restaura. Irmãos, eu quero contar para vocês aqui, porque eu tô aqui no TikTok. O primeiro vídeo do TikTok que eu postei, se vocês verem, eu moro em São Paulo, irmão. O primeiro vídeo que eu postei no TikTok, eu tava na pior fase da minha vida, irmãos. Se vocês olhar pro meu rosto lá no primeiro vídeo, vocês vão ver. Ali eu tinha perdido tudo. Só tinha mesmo a presença de Deus. Entendeu? Passei por uma situação muito difícil financeiramente. Mas graças a Deus, Deus restaurou e os irmãos aqui têm acompanhado. Deus restaurando minha vida, abrindo as portas. E nunca precisei pedir nada para ninguém. Sempre focando em Deus. Sempre focando em Deus. Isso. Na verdade, eu acho que eu não perdi tudo. Deus tirou as coisas que eram desnecessárias na minha vida, entendeu? Eu acho que Deus tirou as coisas que eram desnecessárias, como falsas amizades, amigos de boteco. Hoje eu vivo com o meu cachorro. Aquele ali eu confio. Ele eu confio. Aqui na terra. E na minha mãe. Minha mãe, o tanto que essa mulher já sofreu comigo, visitando internações. Imagine, o único filho. Não, esse cachorro ele dá. Ô, irmão André, é só alguém encostar no portão ali, ele dá aquele latido, irmão, e quando a gente tá dormindo? Eu acordo já dando até murro, achando que tá alguém entrando em casa. Cadê, meu amigo? Olha o Tito. Até com a língua pra fora de preguiça. A linguinha pra fora. Até com a língua pra fora, bonitinho. Vou puxar essa língua. Eu vou puxar a sua língua, menino. Esse aqui dá pra confiar. É melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro, né, irmãos? Olha. Que amorzinho. Sinceramente, irmãos, eu acho que se eu não tivesse esse cachorro, eu tava em depressão ainda, sabia?
Se eu não tivesse esse cachorrinho, eu acho que eu teria ficado deprimido aqui dentro dessa casa, sozinho. Né? Os animais ensinam muito pra gente. Que o amor não é de palavras, é de atitude, né? Deus colocou o homem para cuidar dos animais do jardim. Foi o homem que foi colocado para cuidar dos animais, entendeu? Irmãos, vamos encerrar então? Alguém quer pedir mais alguma palavra aí para a gente ler? Vai lá. Não, ele é um amorzinho, esse cachorro é um amor. Mas agora que eu estou trabalhando, ele só come na hora que eu chego. Porque antes eu trabalhava em casa, só ficava em casa. Agora ele só come na hora que eu chego do serviço. Eu saio, ele fica no portão esperando até 12 horas esperando eu. Vamos orar, irmãos, para a gente encerrar então? Então a mensagem que eu deixo é um só. É um só. A mensagem que eu deixo para vocês é que o Deus do céu fará vocês prosperar em tudo que vocês colocarem a mão. Se você tiver com o coração em Deus, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Se você vai ser o melhor funcionário, você será o melhor marido, você será o melhor pai. Eu, com tudo que eu fiz errado da minha vida, esses dias eu emocionei com a mensagem que a minha filha mandou para mim, dizendo que eu sou o melhor pai do mundo. E eu me sentia péssimo pai por causa das coisas que eu vivi, entendeu? Apesar que elas não chegaram a ver eu usando nada. Mas eu me sentia um péssimo pai, um mau exemplo. Mas aí ela veio e falou: pai, você é o melhor pai do mundo, sabia? Isso foi maravilhoso. Um pai escutar isso de um filho. Por isso que a gente tem que falar para Deus. Deus é o melhor pai do mundo. Deus é o melhor pai do mundo. Mesmo sem a gente merecer, Ele nos amou. Todos nós estávamos caídos, afastados de Deus, perdidos nos nossos pecados. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Nós, ofensores, o Deus da graça desceu do céu para reconciliar com o transgressor. Olha, por isso que ele diz para a gente ser pacificadores, porque ele é pacificador. Deus que acabou com a guerra que a gente tinha entre ele. A gente estava em guerra com Deus. Mas através de Jesus Cristo e a sua morte na cruz, essa guerra foi anulada. Nós passamos a ser filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Amém? Melhor pai do mundo. Jesus disse: vocês não chamem ninguém de pai, porque o único pai que você tem de verdade é aquele que está no céu. Esse nunca vai te abandonar. Isaías diz que uma mãe é quase impossível se esquecer do filho do ventre. Mas ainda que essa mãe venha esquecer do seu filho, o Senhor diz: todavia, eu não me esquecerei de ti, porque o seu nome está gravado nas minhas mãos.
Isaías 41:10 também tem um versículo muito lindo que diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu que te dou força, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, com a minha mão poderosa. Eis que envergonhado e confundido serão todos que se levantam contra ti, serão reduzidos a nada. Vamos orar, irmãos? Senhor meu Deus e Pai, glorificado seja o teu nome, que o seu reino venha sobre nós. O Senhor abençoe cada ouvinte, cada irmão que ouviu essa mensagem, que é o Senhor que faz os seus servos prosperar em tudo que faz, Pai. Nós não precisamos buscar a prosperidade, porque o Senhor é a nossa prosperidade, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é o nosso salário. Que o Senhor continue abençoando cada irmão, cada irmã. Guarde, livra, proteja de todo mal, Senhor. Porque tempos turbulentos a gente estamos vivendo. Que o Senhor possa nos ajudar na nossa fraqueza. É o que eu te peço em nome de Jesus. Nos dê também uma boa noite de sono. Se houver o dia de amanhã, Senhor, se nossos olhos abrir no dia de amanhã, que nossos olhos abram para contemplar a formosura da Tua graça, da Tua misericórdia que se renova a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por este dia, por mais um dia na Tua presença. Cada dia na Sua presença, Senhor, vale muito mais do que a minha vida toda, Pai. Na Tua presença eu me sinto seguro, me sinto acolhido, me sinto amado, me sinto amparado. Na Tua presença eu me sinto como uma criança de peito nos braços da sua mãe, protegido. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, hoje e sempre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmão, a religião escraviza, o evangelho liberta. A religião cega as pessoas. Eu também fui cego um dia. Daí tive que sofrer para abrir os olhos. Você viu, André, que aos poucos a gente vai mudando a mente, entendeu? É aos poucos. Isso é o processo de santificação. Deus vai mudando a nossa forma de pensar, coisas que a gente acreditava, Deus nos convence a não acreditar mais, coisas que a gente tem uma visão melhor do Evangelho, a gente não vê esse Cristo que está dentro de uma igreja, a gente vê um Cristo que ama o mundo. Passar a salvar? Como assim? Dá para salvar? Eu não sei se dá para salvar a live, irmão. Ah, passar a salva! Pelo amor de Deus, não. Não. Salve final. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que a luz de Deus brilhe sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, e a luz dele resplandeça sobre o teu rosto e te traga a paz. Essa é a bênção sacerdotal. Ô pastor Carlos, onde que está a bênção sacerdotal? É Números? Quem sabe aí? Bênção sacerdotal é bonita. Acho que é Números, né? Eu não lembro. Eu lembro, sei citar. É Levíticos. Eu lembro que a bênção sacerdotal... Olha,
Eu abro e já cai em falso profeta, já caiu em Deuteronômio 18. Eu vou até esconder esse texto aqui, senão o pastor Carlos vai ver. Daí nós já começamos, né, pastor? Vamos esconder o capítulo 18. Eles vão querer tirar da Bíblia o capítulo 18 de Deuteronômio. Vai ter que tirar um monte de parte. Não, tem pastores bons, irmão. O meu primeiro pastor, que é o pastor Toninho, lá da clínica da Casa de Recuperação, irmão, que exemplo de homem, que deixou a vida para ficar na clínica, trancado, cuidando de outras pessoas. Isso é maravilhoso. Vamos ver. Vai que Deus... tem pastor bom, sim. Olha o pastor Carlos aí, ó. O pastor Carlos é um exemplo aí, ó, para nós aí, ó. Traz umas mensagens poderosas. Ontem na hora que eu estava vindo do serviço, eu estava assistindo pregação, pastor. Dos nossos, entendeu? Nós não queremos divisão nem discussão. É Números 6:22. Vamos ler esse texto aqui, a gente encerra, tá? Olha lá. A benção, o modo de abençoar os filhos de Israel. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, fala a Arão e os filhos dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém, irmãos? Quarta-feira nós estamos aí de volta, se Jesus permitir. É isso aí, Marcelo. Mas tem que jogar mesmo. É rajada de versículos, simultâneo. Boa noite a todos, irmãos. Marcelo é o cara. Nós vai abrir uma igreja, o Marcelo vai colher as ofertas, tá? Ele vai ser incumbido de falar sobre os dízimos e a oferta. Boa noite a todos, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Fique com Deus. Quarta-feira a gente estamos por aí. Ore por mim que eu estarei orando por vocês, tá bom? Fique com Deus.